mensagem de Deus para o seu coração. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O que são essas palavras? O que era esse insulto que o rei Saul e toda a nação de Israel ficaram espantados, ficaram com medo, não é? Porque havia ali um homem, o famoso Golias, o gigante Golias. A Bíblia fala que a estatura e a aparência do gigante eram assustadoras. Somente o seu grito era suficiente para amedrontar os guerreiros de Saul. Então era um momento em que a nação estava sendo, de certa forma, oprimida, colocado na parede, e todos ali com medo deste gigante. E o que o Golias representa? O que representa o gigante Golias para nós hoje? Representa aquilo que é maior e mais preparado do que nós. Representa aquilo que é mais poderoso do que nós. O gigante Golias, ele confiava na sua força e na sua estatura. Ele agia como quem já tem certeza da vitória. Ele desafiava o exército de Israel de maneira assintosa e era perseverante na afronta. A Bíblia diz que durante 40 dias, pensa bem, 40 dias, de manhã e à tarde, ele intimou, ele desafiou o exército de Israel. Olha que interessante isso aqui. Amados, preste atenção. Assim são aqueles grandes desafios da nossa vida. Exatamente. Eles são tão grandes e tão assustadores que às vezes não temos coragem de enfrentá-los. Muitas vezes queremos fugir dos nossos gigantes da vida. E tem gente que tenta fugir. Mas chega um ponto que você vai ter que encarar esse gigante. Não vai ter como ficar fugindo. E interessante que a Bíblia, ela registra o tamanho, os aparatos e também o preparo do gigante. Mas nos mostra também que Davi não estava só. É uma história conhecida, tá? Pelo menos no meio do povo que lê Bíblia, do povo cristão, ou até não cristão, é uma história conhecida, né? A batalha ali entre Davi e Golias. E eu comecei falando do Golias justamente para você entender que na nossa vida enfrentamos nossos Golias também. E ele nos provoca muitas vezes medo, insulto, intimidação. Talvez você esteja assustado hoje porque você está sendo insultado por um tipo de um gigante na tua vida. Mas Davi teve coragem. Um garoto que tinha a bênção de Deus, que tinha aliança com Deus, que adorava a Deus, que louvava a Deus, que tocava seu instrumento, a sua harpa, e Deus se manifestava ali com o seu poder. Ele não era um soldado, ele não era um guerreiro ali de Saul, do rei, mas ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E teve uma ocasião que veio o leão, depois veio o urso, para tentar contra as ovelhas, mas Davi destruiu aqueles dois animais, matou, para defender o rebanho do seu pai. E aí Davi diz: quem pensa que é esse incircunciso? Porque esse incircunciso está afrontando o meu Deus.
Então Davi teve coragem de encarar, enquanto soldados que eram preparados para a guerra ficaram com medo. Porque de fato o gigante era enorme. Certamente se eu e você estivéssemos lá, talvez a gente também não ia ter tão coragem quanto Davi teve, né? Essa é a verdade, né? Mas interessante que Davi estava com o seu escudeiro, que é o Todo-Poderoso, que jamais será vencido. Davi não teve medo do Golias, como os outros israelitas tiveram. Por quê? Por que ele não teve medo? Isso aqui vai nos ajudar, ou vai te ajudar a vencer algum gigante que você esteja passando na vida. Ele não teve medo, porque Davi, ele não olhou para o tamanho do filisteu. Ele não ficou olhando o tamanho do problema. Ele viu um inimigo afrontando os soldados do exército do povo de Israel. E eu vou repetir pela segunda vez, está escrito em 1 Samuel 17, 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, minha gente, vamos aprender aqui. Davi não olhou o desafio. Ele olhou apenas para o Deus que ele servia e confiou plenamente que o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, que já o havia livrado das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel 17, 37. E foi exatamente o que aconteceu. Davi derrotou o gigante e o matou. Então, não fuja do seu gigante. Pode ter certeza que o teu gigante não é uma pessoa necessariamente. Pode ser que um ser humano esteja sendo usado pelo inimigo para tentar. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo, nos ares, né? Então nós temos que entender que a nossa briga não é contra pessoas, mesmo que tenha pessoas influenciadas pelo mal que o inimigo usa para tentar nos afrontar às vezes. Mas lembre-se, está escrito aqui, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu vou te ensinar um negócio aqui. Olha só. Preste atenção. Verso 10 e 11 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Entendeu? O verso 13 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Essa frase é importante, resistir no dia mau. Nem todo dia vai ser mau, mas vai ter aquele dia do confronto, aquele dia da decisão, aquele dia da batalha. E é nesse momento que você tem que estar preparado. Então, um conselho de um pastor que tem compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus: invista mais em suas orações. Se você ora, comece a orar um pouquinho mais, meu amado. Acrescenta mais um cadinho aí, como diz, acho que é os mineiros que falam isso, né? Mais um pouquinho. Não baixe a guarda. Continue orando, continue fazendo o seu devocional, lendo as Escrituras, se alimentando da palavra de Deus, fortalecendo a sua fé nas verdades de Deus, fortalecendo a sua fé nas promessas de Deus, porque o Deus que te chamou, que te prometeu, Ele cumprirá o que Ele prometeu, porque Ele faz no tempo dEle, na hora dEle. Então vença esse gigante, debaixo da força e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Meu Deus e meu Pai, graças te dou por esta semana que estamos encerrando aqui pelo rádio. Graças te dou, meu Deus, por cada dia de segunda a sexta-feira que estamos sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para aqueles que recebem as instruções através do nosso ministério. Abençoa a família querida, Pai. Abençoa os casais, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, a família, Senhor, que nos acompanha agora. Proteja essa pessoa. Livra-os de todo mal, Senhor. Proteja com o teu sangue, Senhor. Abençoando com cura divina nesta manhã. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Nós se apegamos na tua palavra, que diz que no teu nome nós vamos orar e as pessoas serão curadas, serão libertas, serão abençoadas. Em o nome de Jesus, eu coloco no altar da oração todos os pedidos que chegaram para nós no dia de hoje, todos os pedidos que chegaram desde o início da semana até hoje, Pai. Pessoas que nos acompanham aqui pelo rádio, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Deus Todo-Poderoso, que a tua misericórdia alcance a todos. Dê saúde, paz, nos livra da peste, da praga. Inclusive abençoa a cidade de Apucarana e região. Nós repreendemos todo tipo de praga, de peste, de doenças. Seja repreendido agora em o nome de Jesus de Nazaré. Abençoa também os aniversariantes do dia e desta semana. Abençoa cada um deles, Pai. Que eles tenham muitos e muitos anos de vida com saúde, com alegria, e sejam cheios do Espírito Santo e recebam um renovo para esse novo tempo, para esse novo ciclo da vida deles, Pai. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, a nossa nação. Meu Deus, venha intervir naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. O nosso general é Cristo. E nós tomamos posse da vitória sobre nós. Abençoa a nação, abençoa a água que nós separamos, que se torna um remédio após essa oração, os pedidos de oração, as contas a pagar, contas a receber, abençoa os documentos, protocolo de aposentadoria, questões de pessoas que têm dinheiro para receber, está travado, Pai. Coloca as tuas mãos para que esse negócio seja resolvido e todo gigante seja destruído agora em nome de Jesus. O gigante da dívida, o gigante da doença, o gigante do desentendimento, seja lá o que for esse gigante, em o nome de Jesus, que esse gigante seja desfeito, destruído hoje, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes, os agentes de Deus e todos aqueles que têm nos apoiado a obra do Senhor, o Ministério Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento e prosperidade para o teu povo. Abençoa o nosso culto deste domingo no hotel, dia 28 agora de janeiro. Abençoa a ministração para as mulheres, a pastora Eva, a nossa equipe, que seja uma manhã de glória, de unção e de maravilhas. E abençoa o mês de fevereiro que está chegando e vamos ter aquela concentração de fé de 2 horários, dia 18 de fevereiro. Libera o teu favor, abençoa o pastor Antônio Naine, abençoa a sua família, seu ministério e o nosso ministério, a nossa equipe e toda essa conexão. Haja um derramar do teu Espírito Santo e vidas sendo salvas, libertas e abençoadas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.